passou tentando superar esse impasse. Ao final do dia se concordou em continuar o trabalho com base no texto que foi colocado na mesa na sexta-feira, sendo que foram feitos 3 grupinhos de trabalho, um para decidir trabalhar sobre essa questão dos objetivos globais, temperatura máxima, meta global de redução de emissões e outros pontos, um grupo para discutir a questão de financiamento, para responder as perguntas: quanto de dinheiro precisa, quem deve pagar a conta, qual a regra para definir quanto cada um tem que pagar e se vai ser obrigatório e se for obrigatório, como é que vai ser monitorado que os países estão colocando a grana que se comprometeram. E um terceiro grupo que está discutindo a questão das metas que os países desenvolvidos vão assumir de redução das suas emissões até 2050 e 2020, né? Então hoje nós chegamos ao final do dia reunindo todos esses pequenos grupos que foram formados e infelizmente todos eles reportam que estão no mesmo lugar que estavam há 2 dias atrás, ou seja, continuam com uma discussão se será 2 graus ou 1,5 grau, o máximo que a gente aceita para aumento de temperatura. A redução global de emissões de 2050 continua com 3 opções: 50%, 85% e 95%, sendo que 50% é inviável, né, para o planeta. E a posição que o Brasil defende? O Brasil tem defendido isso, ele defende pelo menos 50%, né, mas nós estamos trabalhando, discutindo internamente, porque a gente acha que na posição, enfim, de consultor administrativo, a gente tem dito claramente de que isso não é suficiente. A gente teria que ter pelo menos 70% de redução até 2050 das emissões globais, para que o mundo esteja numa trajetória que tenha pelo menos 50% de chance de a temperatura não aumentar 2 graus. Né? Então essas coisas são... Isso não é a ciência que está dizendo isso, a gente tem que trabalhar com esses números. Mas em suma não houve evolução. Acho que talvez a única evolução que aconteceu é que especificamente sobre o pico das emissões, que o texto simplesmente dizia que as emissões deveriam ter um pico o mais cedo possível, sendo que o IPCC recomenda que esse pico aconteça antes de 2020, preferencialmente até 2015, e aparentemente houve um acordo de que esse limite, né, de até 2020 acontecer o pico das emissões, ele vai realmente, enfim, ele estará no texto. Hoje aconteceu uma coisa um pouco esquisita, porque enquanto esses grupos estavam trabalhando, o presidente do grupo apresentou um outro texto em que ele deixa todas essas opções que estão em aberto com uma espécie só de uma referência no texto. Então sumiu do texto todos os números de referência, porque eles estão sendo discutidos em outros grupos. Aí criou uma certa confusão, porque as pessoas acharam que o novo documento já não considerava mais nenhum número. Aí, enfim... Mas eu acho que isso se corrige amanhã sem mais problema. Então, essencialmente a situação que nós estamos hoje é a seguinte: nós temos que definir alguns temas importantes de longo prazo, que isso está na mão dos ministros poderem resolver, que é o aumento máximo de temperatura. É questão de dizer qual é o número, porque a tese de ter aumento máximo de temperatura está acertada. Qual é o número de redução de emissões globais para 2050? Né? 50 todo mundo concorda, mas ver se a gente consegue concordar com um número maior. E a meta de redução dos países desenvolvidos para o mesmo período, que também é em discussão. E o outro tema, muito chave, é a questão da meta dos países desenvolvidos em relação a 2020. Aí há um impasse enorme, porque os países que estão no anexo 1 do protocolo de Kyoto, eles sabem que tem que concordar com o número entre 25 e 40, mas então querem impor que na convenção também tem um número entre 25 e 40, e aí os Estados Unidos, que é o único que vai ser afetado por esse documento da convenção, não aceita de jeito nenhum. Hoje o Todd Stern, que é o representante dos Estados Unidos, disse que a proposta dos Estados Unidos é essa, que eles não podem, que eles não vão abrir mão, enfim, sinalizando que nem com a chegada do presidente Obama isso poderia ser mudado, mas enfim, isso nós só vamos saber quando chegar os presidentes, né, que falam entre si. E outro tema é financiamento. Financiamento é o tema que, digamos, é o destrava a convenção aqui, o destrava processo, porque se você tiver uma sinalização de uma quantidade segura de financiamento colocada na mesa, ela seguramente facilita o processo de acordo em vários dos temas que estão colocados aqui, especialmente o da contribuição dos países em desenvolvimento para a redução das emissões. Então, é um tema muito importante, mas nós estamos ainda longe de
de ter um acordo sobre isso, porque as propostas colocadas sobre financiamento na mesa são muito fracas. Elas são em pequena quantidade, são de curto prazo e não são obrigatórias. Então, são os três elementos fundamentais. Então, 30 bilhões em 3 anos é muito pouco tempo, muito pouco dinheiro e não é garantido. Nós precisamos ter assegurar recursos de uma quantidade maior, que por um período maior, pelo menos até 2020, e que sejam quantificáveis e obrigatórios, ou seja, que os países possam ser cobrados pelo recurso que eles se comprometeram. Isso é que permitirá a gente gerar, enfim, uma confiança entre os pares para poder avançar. Eu acho que dificilmente a gente avança se não tiver um compromisso forte sobre o financiamento.